Paz e graça a todos, Deus abençoe. Nós estaremos aqui hoje encerrando, esse último livro sobre os evangelhos, com visão panorâmica. Falamos sobre Mateus, Marcos, Lucas e o quarto evangelho, que é o evangelho de João, que é um evangelho lido, estudado por sua profundidade em revelar a divindade de Cristo. João, a ênfase dele é sobre mostrar que Jesus é o Filho de Deus, né? E um dos textos, dos versículos mais citados mundialmente em vários lugares escritos, é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. João 3,16. E João capítulo 14, versículo 6, outro versículo também bastante citado, que diz: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. A ênfase do evangelho de João é a divindade de Jesus. A ênfase especial de João é a divindade de Jesus. Ele começa com a pré-existência de Jesus e focaliza a união entre Jesus e Deus, seu Pai. Esse evangelho consiste na maior parte dos discursos e das conversas de Jesus. Apresenta o que Jesus disse e não tanto o que fez. O autor só se identifica no fim do livro, no capítulo 21, versículo 24, onde declara-se ser o discípulo a quem Jesus amava. Ou seja, João, o apóstolo, o amigo terreno mais íntimo de Jesus, aquele que encostava ao pé de Jesus ali na hora da mesa. E também João escreveu o evangelho, o livro de Apocalipse, que traz as profecias dos últimos tempos. João também foi o autor. O Evangelho de João, no capítulo 1, vai revelar do capítulo 1 a eternidade e a divindade de Jesus. João é profundo nisso aí, porque ele começa revelando Jesus antes de todas as coisas. Ele é profundo no capítulo 1, ele é bem claro, nessa entrada do seu evangelho. Ele vai mostrar Jesus como a luz do mundo, vai revelar Jesus como a encarnação, veio em carne e habitou entre nós. Ele vai, no capítulo 1, ele fala sobre o testemunho de João, os primeiros discípulos, também no capítulo 1. O capítulo 2 fala sobre a transformação da água em vinho, que é uma das passagens também muito citadas. A breve estada de Jesus em Cafarnaum, o ministério de Jesus inicial na Judéia, João revela isso. Jesus purifica a área do templo, revelada no João capítulo 2. João capítulo 3, a história sobre Nicodemos, que também é muito falada. Na verdade vos digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus traz essa palavra para Nicodemos, que era um fariseu, um doutor da lei. No capítulo 4, a história também bastante citada, a mulher samaritana. Quando Jesus aborda essa mulher, Jesus quebra todos os paradigmas da época, porque um homem não se aproximava de uma mulher e nem falava. A mulher era desprezada, mas Jesus se aproxima dessa mulher e muda a história dela. No capítulo 4, o filho do oficial do rei. No capítulo 5, a cura no sábado junto ao tanque de Betesda, que também é uma passagem a qual é bastante estudada, pregada, a cura ali no tanque, ali no paralítico que estava à beira do tanque de Betesda. No capítulo 6, Jesus alimenta 5.000 homens, ali é a multiplicação dos pães. No capítulo 6 também, Jesus anda sobre as águas. No capítulo 6 também, Jesus se declara: eu sou o pão vivo. No capítulo 7, Jesus novamente em Jerusalém, e ele ali vai destacar que ele, quem tem sede, vem a mim e beba. No capítulo 8, a mulher surpreendida em adultério, a passagem também bastante citada e pregada, a pecadora, a adúltera.
né? No capítulo 8 também, Jesus continua dando seu discurso sobre a sua divindade. No capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença, outra passagem também bastante pregada e estudada, né? Quando Jesus, então, seus discípulos questionam com ele: Senhor, quem pecou, esse ou os seus pais, para que nascesse assim? E Jesus, então, manifesta dizendo que aquilo dali, né, nasceu assim para manifestar a glória de Deus. No capítulo 10, Jesus dizendo: Eu sou bom pastor. No capítulo 10 também tem a festa da dedicação, né? No capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, outra passagem bastante estudada e também, né, pregada, né, no nosso meio, no meio da igreja. No capítulo 12, a ceia em Betânia, no capítulo e a entrada triunfal. No capítulo 13, nós vamos ver a última ceia. Jesus se despede dos 11 pela última vez, né? No capítulo 15 e 16, o discurso a caminho do Getsemane. No capítulo 17, a oração, também é uma passagem bastante estudada e pregada, que é a oração sacerdotal, intercessória de Jesus, não só pelos discípulos, mas também por aqueles que ainda iriam crer nele. E no capítulo 18 ao 19, o julgamento de Jesus. No capítulo 18 também Pedro nega Jesus. No capítulo 19, Jesus é crucificado, o seu sepultamento, o túmulo de Jesus. No capítulo 20, Maria Madalena vai ao sepulcro, né? Pedro e João correm também ao sepulcro. João é mais detalhista também nisso. No capítulo 20, Jesus aparece a Maria Madalena. No capítulo 20 também, Jesus aparece aos 11. E Jesus novamente aparece aos 11 duas vezes. E é no capítulo 20, né, que Jesus aparece então para os discípulos ali e fala com Pedro, chama Pedro também. E no capítulo, o propósito final do livro, amo isso daí no Evangelho de João, né, que o autor, aqui temos a declaração inequívoca de que o propósito do autor, né, que era João, era demonstrar e ilustrar a divindade de Jesus, comprovar que Jesus é Deus. Ele vai dizer no seu evangelho, dizendo assim que Evangelho de João, capítulo, só para encerrarmos aqui, no capítulo 20, amo essa declaração de João, que ele vai dizer no capítulo 20, dizendo bem assim, capítulo 21, ele vai dizer bem assim, versículo 25, no final ele encerra: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem acerca dos sinais de Jesus. Tem outra citação que ele diz aqui no seu livro, que ele vai dizer que Jesus operou muitos outros sinais, né, que se fosse escrito, né, caberia no mundo inteiro, como ele mesmo disse, mas ele também vai dizer que os sinais, que esses que estão registrados, é para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então João dá essa ênfase. Assim, irmãos, eu quero concluir aqui, todos que visualizarem, sobre um resumo sobre os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós propomos colocar esse estudo, eu senti no coração, né, algo simples, porém objetivo e que serve para edificar a vida de algumas pessoas que sentirem a necessidade de crescerem mais. A gente vai tentar, né, aprofundar mais em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu agradeço a todos em nome de Jesus.